esse ato de solidariedade que está acontecendo com o povo do Rio Grande do Sul, com a população gaúcha, né? E a gente também não pode esquecer que o atual governo do Rio Grande do Sul, ele tem uma contribuição significativa, porque ele criou leis, né, para desmatamento das matas ciliares de todos os rios do Rio Grande do Sul para plantar soja e milho. A questão do Rio Grande do Sul passa pela política, necessariamente, porque a política ambiental, por exemplo, é parte da causadora dos problemas que a gente está passando no Rio Grande do Sul. Mas a política também é muitas vezes a solução. Não quero corroborar com fake news que nenhum governo está fazendo nada, pelo contrário. A estrutura do Estado é essencial para situações calamitosas. Nosso ato hoje ele tem uma preocupação que veio da nossa base com as pessoas do Rio Grande do Sul, os atingidos pelas chuvas. A gente tem 70 mil pessoas em abrigos, pelas informações que eu vi mais recentes. A gente tem cerca de 400 mil pessoas que estão em casa de parentes que também perderam órgãos públicos. A gente quer investimento na educação. Queria saudar também os companheiros das universidades federais, dos institutos federais, que estão em greve já há quase um mês, os companheiros do IBAMA, do ICMBio, que a gente estava discutindo aqui a questão do Rio Grande do Sul, e, gente, não tem como separar isso da questão climática, não tem como separar isso do meio ambiente, e não tem como preservar o meio ambiente com a política neoliberal, não tem como preservar o ambiente sem órgão de controle, sem IBAMA, sem ICMBio, sem investir na prática, sem revogar leis absurdas de código florestal que vão cada vez autorizando mais desmatamento para plantar soja, para fazer monocultura, para ganhar dinheiro em cima, dinheiro que é concentrado na mão de muitos poucos e não chega na gente. E no fim, quem se ferra mais quando tem enchente, quando tem desastre, é a população trabalhadora, é a população mais pobre, é a população que ganha R$ 1.500 por mês, assim como os nossos APMs, que são hoje 60% da nossa categoria. Então eu acho que, antes de mais nada, o essencial, o que a gente tem que brigar em primeiro lugar, é pela igualdade entre o salário de APM e de servidor técnico no início do plano de carreira. Confirmou paralisação no Paraná, apesar das atitudes antissindicais, todas que eu já citei. Nós temos paralisação total na agência Campo Largo, Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e Rio Negro. Também os dois setores da base, a SPIG e a SBT, que faz a cartografia. Paralisação total. Nós temos paralisação parcial nas agências de Colombo, Curitiba Boqueirão, Curitiba Portão, Maringá, Paranaguá, Pinhais, e nos setores GRM, Gerência de Recursos Materiais, GRH, Recursos Humanos, GOF, Orçamento e Finanças, no SPS, na SBE, na SLP, na PENAD e na SCNEF. A gente conseguiu paralisar todo mundo, apesar dessa atitude toda. Essa é que eu queria... Isso, companheiro, se chama assédio moral, assédio antissindical, a postura do chefe dos recursos humanos do IBGE. Nossa consciência de luta tem que ser sempre maior do que a vontade do chefe. O chefe nós sabemos para quem eles trabalham. E nós temos que saber da nossa vontade, a vontade do trabalhador. Gente, é difícil construir, mas é mais gostoso quando nós chegamos ao final e a vitória vem. Depois eu falei com muitas pessoas de vários sindicatos, principalmente os professores, e eu falei sobre o IBGE. Ele falou que o IBGE é o raio-x do Brasil, e realmente, o IBGE é essencial para o Brasil. E o IBGE, do jeito que está, não pode ficar. Nós temos que realmente a luta. Não adianta subir a rampa com indígena, com negros, negras, com mulheres, com deficientes, e na prática não tem orçamento para nada. Não tem orçamento para cuidar do meio ambiente, não tem orçamento para o IBAMA, não tem orçamento para a saúde, não tem orçamento para o IBGE, não tem orçamento para a ciência. E, gente, vamos ser realistas, não tem educação, não tem ciência, sem dados.
O trabalho do IBGE é essencial para a produção de dados que vão dar o mínimo de base, tanto para o governo agir, quanto para a própria iniciativa privada. Então é um absurdo a gente imaginar que está economizando dinheiro ao precarizar todo tipo de serviço público. Então, assim, ou ouvem nossas pautas, ou sai o reajuste dos temporários, ou sai a reestruturação da carreira, ou nós vamos nos esforçar ao máximo para parar isso e fazer uma greve muito dura, muito séria, em solidariedade aos outros servidores federais que estão passando pela mesma situação que a gente. O IBGE, assim como as universidades, também não tem orçamento para sobreviver o ano inteiro. A gente não consegue pagar as contas básicas do IBGE, assim como o IBAMA, com o ICMBio. É geral. É um projeto que foi derrotado nas urnas, mas que está sendo aplicado pelo governo que a gente elegeu. A condição de vida que eu tenho hoje é por causa dessa greve, que começou com um processo de mais de um ano, que começou muito fraco. Mesmo em 2012 a gente não tinha tanta esperança, e a gente teve uma surpresa muito boa. Eu acho que por isso mesmo, por ver essa capacidade nossa de mobilização, os dois lados, a gente viu que a gente podia e a gente falou, é hora de a gente defender todo mundo do IBGE. E a gente começou a exigir direitos temporários, uma pauta enorme, pedindo direitos não só orçamentários, mas também, por exemplo, em relação a contrato, em relação a assédio, em relação à segurança, em relação a várias coisas. Quando eu falo que trabalho no IBGE para as pessoas, todo mundo fica muito impressionado, porque realmente é um trabalho muito bonito. A gente vai na casa das pessoas, a gente realmente está ali fazendo o trabalho que o governo tem que fazer, que é perguntar para as pessoas como que elas estão vivendo, saber tudo aqui agora, mas eu fiquei pensando muito, será que eu vou? Porque eu tenho muitas coletas para realizar. E, por exemplo, agora eu estou trabalhando com as econômicas e o meu cargo lá no CIFEA está como técnico. Então, assim, eu faço um trabalho de técnico para ganhar um salário de APM. É um pouco triste. O IBGE, no mínimo, devia valorizar isso, sabe? Porque, gente, enfim, quem precisa do IBGE são os APMs também.